Oi, ô! Olha o que eu fiz. Oi, meus amores! Hoje é sexta-feira e nós vamos encerrar a semana com aula de ciências. Prepara o seu tambor e vem pra aula com a prof. Na aula de hoje vocês vão entender o motivo pelo qual nós construímos o nosso tambor. Nós vamos estudar o som e as suas propriedades. Também vamos ver um pouquinho sobre os instrumentos musicais e como os sons se formam. E aí, preparados? Eu estou super! O som, ele se propaga no ambiente através de ondas sonoras. Quando eu bato aqui, a batida reproduz ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas não podem ser vistas, elas são invisíveis. Porém, nós podemos identificar as ondas sonoras pela nossa audição. Os sons, eles são produzidos por meio da vibração de objetos. Quando eu bato aqui no meu tambor, este objeto vibra. Esta vibração se propaga no ambiente, chegando até as nossas orelhas. Dentro da orelha tem algo que se chama tímpano. Lá dentro, mais ou menos aqui, tem essa foto aí no seu livro. O tímpano é responsável por perceber as ondas sonoras. Então aqui no desenho, quando o instrumentista toca o violão, a vibração das cordas do violão fazem com que o ar em volta delas também vibre. Então essa vibração se propaga, fazendo com que esta vibração chegue até as orelhas e aí bate lá no tímpano e aí sim nós conseguimos perceber o som. Então a vibração é assim, eu bato aqui, essa latinha, ela vibra, essa vibração faz o ar vibrar, então o ar vem vibrando até chegar no meu tímpano, o meu tímpano identifica o som e aí eu consigo ouvir. Mas vocês sabem que nós escutamos vários tipos de sons, existem uma infinidade de tipos de som. E isso acontece porque o som tem propriedades. O som tem 4 propriedades e nós vamos ver elas agora. A primeira propriedade do som que nós vamos ver é a altura. A altura vai indicar se o som é grave ou se o som é agudo. Seria mais ou menos assim, ó. Agudo, grave. Mas eu coloquei uns sonzinhos aqui para vocês verem de exemplo. Olha, o som de uma flauta é agudo. Parece que até vai deixar a gente surdo, né? Então, a altura, então, vai indicar se o som é agudo, que é o caso da flauta, ou se o som é grave, que é o caso do tambor. Escute. Deu para perceber a diferença do agudo e do grave? Sim, essa é a altura. A segunda propriedade do som é a intensidade. A intensidade do som corresponde ao volume. Então, ó, pega aí, põe na sua cabeça. A altura vai dizer se o som é agudo ou grave. A intensidade vai dizer sobre o volume. Vou colocar 2 exemplos de volume para vocês compreenderem. Então esse volume, ele é alto. Agora eu vou pôr o oposto. Esse volume é bem baixinho. A terceira propriedade do som é o timbre. O timbre vai nos permitir distinguir um som do outro. Por exemplo, um som de uma flauta é completamente diferente do som de uma voz, que é completamente diferente do som do violino. Por quê?
a vibração sonora de cada um desses sons é diferente. E o que vai nos ajudar a distinguir estes sons é o timbre, ok? Então, para revisar, a primeira propriedade do som é a altura, que vai me dizer se o som é agudo ou grave. A segunda propriedade do som é a intensidade, que vai me dizer o volume do som, se ele é baixo ou alto. A terceira propriedade do som é o timbre, que vai permitir que nós possamos distinguir um som do outro. Por último, a quarta propriedade do som é a duração, e ela corresponde ao tempo em que um som é emitido. Por exemplo, a duração pode ser longa, como um apito, ou pode ser curta, como uma palma. Então, o apito, quando você apita, ele faz... E a palma, quando você bate? Então, a palma é mais curta do que o apito, do que o som do apito. Tudo bem que aqui eu coloquei muitas palmas batendo junto, mas a duração de um apito e de uma palma são diferentes, ok? E já que nós estamos falando de sons, já que nós construímos um instrumento musical, nada mais justo do que nós vermos um pouquinho sobre os tipos de instrumentos musicais existentes. O primeiro instrumento musical que nós veremos é o instrumento de corda. O instrumento de corda, ele produz o som pela vibração de suas cordas ao serem tocadas. Então, vamos escutar um pouquinho do violão, que é um instrumento de corda. O segundo instrumento que nós veremos é o instrumento de sopro. Neste caso, o som é reproduzido através das vibrações provocadas pelo sopro. Então, dentro aqui do instrumento, tem algumas partes que vão vibrar conforme a pessoa sopra dentro deste instrumento. Vamos escutar um pouquinho do instrumento de sopro. Saxofone, gente, eu acho. Não sou professora de música, temos que pedir ajuda pro Prof. Yuri. E o último instrumento musical é o de percussão, que pode ser o tambor, a bateria. Esses instrumentos de percussão, eles produzem o som pela vibração provocada por batidas. Vamos ver um exemplo. Então, para revisar, os instrumentos de cordas, eles produzem o som pela vibração das suas cordas, o violino, o violão, a guitarra. Os instrumentos de sopro produzem o som pela vibração das partes que tem dentro deste instrumento provocadas pelo sopro, no caso o saxofone, a flauta, e os instrumentos de percussão produzem o som pela vibração provocada pelas batidas. Pode ser o tambor, pode ser a bateria, pode ser... esse aqui também é tambor. E aí, já estão craques nos instrumentos. Então agora eu tenho um desafio para vocês. Eu vou colocar o som do instrumento e você vai ter que adivinhar qual é o instrumento, tá bom? Vamos ver se vocês estão prestando atenção aí nas aulas de música, hein? Então, o primeiro som. Qual é esse instrumento? Esse instrumento é a bateria! Segundo som.
som do piano. Terceiro som. Que som é esse? Este som é o som da harpa, que é um instrumento de corda, né? E por último... E aí, descobriram qual é esse som? Esse som é o som do saxofone, que é um instrumento de sopro. E aí, acertaram tudo? Olha só, hein? Vocês conhecem algum outro instrumento que não foi mencionado aqui nessa aula? Se vocês conhecem algum outro instrumento que eu não falei, me contem aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer novos instrumentos, tá bom? Agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão fazer as atividades, primeiro a leitura e depois as atividades das páginas 24 até 27. Você vai pausar o vídeo, vai fazer as atividades. Depois você volte aqui porque eu vou corrigir com vocês, ok? E aí, meus amores, fizeram todas as atividades? Sim? Agora vamos corrigir. Página 26, atividade 1. Leia o texto e responda à questão. As pregas vocais são estruturas responsáveis pela fala. Quando o ar passa pela garganta, as pregas vocais vibram e produzem o som. Então, ó, põe a mão aí na sua garganta e fala alguma coisa. Fala, eu sou lindo, eu sou linda. Você vai sentir, ó, que aqui vibra. Então, as nossas pregas vocais estão aqui na nossa garganta. Quando a gente fala, a gente está soltando ar pela boca. E ao passar por estas pregas vocais, o ar vibra e produz o som, ok? Aí está perguntando o seguinte: quando duas pessoas estão conversando, qual é o caminho que o som percorre para que uma pessoa escute o que a outra está falando? Então, o que a gente tem que pensar é, desde que a voz sai de quem está falando até o som chegar no ouvido da outra pessoa, qual é o caminho que o som vai percorrer? É o que eu coloquei aqui. Parece que tá grande porque eu coloquei a letra bem grande, tá, gente? Quando o ar passa pelas pregas vocais de quem está falando, elas vibram, produzindo som. Esse som se propaga pelo ar por meio de ondas sonoras que chegam até as orelhas da outra pessoa. Ao passar pelos tímpanos dessa pessoa, as ondas sonoras fazem com que eles vibrem. E assim ela percebe o som. Ok? Nosso corpo é muito incrível, né, gente? Porque a gente é capaz de produzir som, de falar, e o tímpano é capaz de identificar essa onda sonora para que nós possamos ouvir. Olha que incrível! Muito legal, né? Atividade 2. Escreva qual propriedade do som está representada em cada situação. Nós vimos que existem 4 propriedades do som. A altura vai me dizer se é grave ou agudo. O timbre vai me permitir distinguir um som do outro. A intensidade vai me permitir saber se o som está baixo ou alto. A duração do som vai dizer se o som é curto ou longo. Vamos observar as imagens. Levante, Alice. O despertador está tocando sem parar há 5 minutos. Então, este som é um som longo, porque o despertador está tocando há 5 minutos. Então, a propriedade do som que está relacionada com esta imagem é a duração, ok?
Agora o mocinho. Júlia! Aí a moça. Acho que meu irmão tá me chamando. Ela reconheceu a voz do irmão. Então, isso tem a ver com a propriedade do som timbre. Nos permite reconhecer, distinguir um som do outro. Não consigo te ouvir direito, mas a música está muito alta. Olha, quando a gente fala de volume, nós estamos falando de intensidade. Por último, tem um rapaz tocando um tum, 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 e a moça tocando um bim, bim, bim. Então, são dois tipos de som. O tum, 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 tum é grave e o blim, 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 blim é agudo. Isso tem a ver com a propriedade do som da altura. E aí, acertaram? Sim. Número 3. Indique se os instrumentos a seguir são de percussão, sopro ou corda. Nós temos aqui o atabaque, o saxofone e o violoncelo. Essa é fácil, né, gente? O atabaque é de percussão, porque ele é com batidas. O saxofone é de sopro e o violoncelo é de corda, ok? É isso por hoje, meus amores. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. E eu vejo vocês na segunda-feira. Tchau!